noite para você ligado na CDL FM, mais uma edição do Conectamente. O Conectamente, você já sabe, aquele programa que fala de empreendedorismo para todo mundo, para quem empreende, para quem quer aprender a empreender, para quem quer empreender, mas nem sabe se vai empreender, ou para quem tem curiosidade sobre o tema. Por isso, nós nos reunimos sempre às segundas-feiras à noite para falar aqui no Conectamente com alguém que eu tenho certeza enriquece a nossa vida, a sua vida, nesse tema e em outros tantos. Para falar sobre o tema, e antes de apresentar o nosso convidado, eu vou chamar o vice-presidente da CDL-BH e nosso titular do programa, Fernando Cardoso. Boa noite, Fernando. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. O tema de hoje está cada vez mais presente nas cidades brasileiras, o novo urbanismo. Um conceito que cria comunidades mais sustentáveis, conectadas e acessíveis, transformando a relação das pessoas com o espaço urbano. Muito falado, né? As cidades inteligentes, as cidades conectadas. E hoje a gente tem um especialista aí. Apresenta a fera pra gente, Paulo. E é fera mesmo. Por quê? Porque ele é arquiteto urbanista, ele é o gerente de legislação de projetos do Grupo EPO e tem uma experiência incrível, 25 anos de trabalho na construção civil. Nós estamos falando do Alexandre Simão, que está aqui com a gente. Alexandre, obrigado por ter aceito o nosso convite para o Conectamente. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos, aos ouvintes também. O prazer é meu e, em nome do Grupo EPO, eu agradeço esse convite e vamos falar um pouco sobre esse tema. É um tema muito atual, um tema desafiante, né? Mas que realmente traz muitos impactos, no nosso entendimento, positivo para as nossas vidas. Então, Fernando vai sorteio, fazer Paulo? Sorteio, mais uma vez, sorteio. Tá aqui a bolinha viciada, você saiu, pode começar. Bora lá. Alexandre, acho que essa questão da evolução das cidades são temas muito debatidos, né? Eu falei sobre a questão das cidades inteligentes, mas para início de conversa eu queria saber quais os grandes desafios que são enfrentados hoje pelas cidades dentro de um contexto globalizado. Nossa, já começou com uma difícil, hein, Fernando? Vamos lá. Os desafios são muitos, né? A gente que está sentado do lado de cá da cadeira, a gente trabalha com a legislação posta, né? A gente não está na mesa para formatar, para legislar, enfim. A gente tem que seguir o que está posto, está aprovado. Então esse já é um grande desafio, né? E o que a gente vê é que a legislação não acompanha essa velocidade de crescimento das cidades, desses novos pensamentos, dessa nova cultura, né? Então esse talvez seja um dos grandes desafios. Existe um outro grande desafio também, que as cidades hoje elas são muito pensadas para o veículo, né? Então essa forma de pensar leva algumas dificuldades, leva a alguns problemas sociais, enfim, de espraiamento das cidades. As cidades são todas muito espalhadas, né? Os deslocamentos são longos. Então, são desafios, não tem nada fácil, não tem nada assim que vai cair de mão beijada, mas a gente tem que trabalhar hoje, a gente tem inclusive trabalhado muito com o poder público, com as nossas associações, para a gente estar junto com o poder público para poder sugerir algumas modificações que são importantes. E eu achei que esse problema de legislação era só dos varejistas, né, Paulo? Não, é de todo mundo. É interessante porque nós moramos numa cidade que é uma cidade que tem de desenvolvimento no máximo 60 anos. Então é muito difícil entender alguns processos. Eu sou muito... É um tema que eu gosto muito de ler, de saber. A Jane Jacobs, para mim, ela é uma marca quando se fala na morte e vida das grandes cidades. E uma pergunta que eu sempre faço para quem é arquiteto, para urbanista, é por que é que a arquitetura e o urbanismo, quando se desenhava o futuro, fazia cidades futuristas e se esquecia de gente, de rua, de comércio? Por que acontecia isso, Alexandre? Ah, Paulo, essa eu não sei responder, porque realmente é exatamente o que está sendo proposto ao contrário agora, né? Que é exatamente a retomada das pessoas no centro das decisões, a importância das pessoas, as cidades para as pessoas, né? Porque uma cidade sem essa vida na rua, sem essa vida dos espaços públicos, todo mundo trancado dentro do seu apartamento ou da sua casa, a cidade não acontece, a cidade morre.
e morre em todos os sentidos, porque não tem consumo, enfim, não tem nada, né? Então esse desenho não foi meu, Paulo. Eu não conheço quem fez os desenhos. Certamente existia uma corrente muito forte. Essa corrente, ela vem inclusive do modernismo, né? Do urbanismo modernista, que exatamente pregava essa cidade. Mas é um contrassenso do que a gente pensa hoje, né? Do que a gente está colocando como dentro desse novo urbanismo, né? Agora, até indo nesse tema, você hoje vive esse urbanismo, você discute esse novo urbanismo. Essa tendência de valorizar pessoas, comércio, luz na rua, gente passando, isso está sendo discutido amplamente. É um ponto de convergência entre a conversa de arquitetos e urbanistas? Total, Paulo. Hoje é uma corrente e ela não tem volta. Não tem como retroceder mais, né? Daqui para frente é uma evolução desse tema. É um desenvolvimento desse tema que é muito rico. Para nós é muito novo, é muito recente, né? O novo urbanismo ele surgiu em 1980 nos Estados Unidos, né? Propondo essas comunidades mais acessíveis, compactas, sustentáveis, né? Em contraponto, inclusive, a esse urbanismo modernista, que são essas cidades espalhadas, pensadas para o carro. Então, esse contraponto é para trazer de novo as pessoas, para colocar as pessoas na rua, para colocar essa vida na rua, para ter valorização do espaço público, né? A gente fala em densidade de ocupação, em diversidade de usos sustentáveis, gente na rua, fachada ativa para o comércio. Isso principalmente o varejo de rua, né, Fernando, que a gente estava conversando. Isso é fundamental, a valorização desse comércio. As pessoas têm, de forma prática, tudo próximo. Hoje existe um conceito dentro desse novo urbanismo que é a cidade caminhável. Em 15 minutos você está no trabalho, você tem consumo, você tem serviço. Ou seja, é uma potência muito grande de transformação. Não é simples, de novo. A gente realmente esbarra em alguma questão de legislação, porque as legislações não estão prontas para receber isso, mas tem um caminho vindo, né? Até uma sinalização importante. Belo Horizonte aprovou, Paulo, em dezembro do ano passado, uma lei de incentivo a essas construções no centro. É um tema muito rico, só ele dá um programa. Quem sou eu para pautar vocês, né? Mas só ele já dá uma grande discussão. E ele já traz alguns desses conceitos, né? A questão da fachada ativa, alguns incentivos, porque o centro de Belo Horizonte, guardadas as proporções, ele é rico de arquitetura, de espaço público. Só que ele está vazio, ele não tem ocupação, então morre, está morto, está desocupado. Trazendo essa energia, essa ocupação, esse centro tem muito potencial para poder reviver esse novo centro, né? Ô Alexandre, acho que isso é tão interessante, cara, porque a gente fala muito dessa experiência, inclusive no varejo também, de conexão emocional com as pessoas. As empresas, hoje a gente vive a era digital, todo mundo fala da parte de tecnologia dos negócios, né, das redes sociais, mas o que mais a gente entende, principalmente dentro do varejo físico, é que as pessoas estão buscando experiências de impacto. E o que você falou é muito legal. Cada vez mais o tempo é um fator importantíssimo, né? As pessoas querem consumir e trabalhar muitas vezes próximos onde elas moram. Elas querem dentro da cidade pontos de experiência. Eu tenho uma dificuldade hoje com meu filho, Paulo. Eu lembro que quando eu fui atleta de futsal, treinava no Minas, eu pegava ônibus aqui na Praça da Liberdade 10 horas da noite e estava tranquilo para chegar lá em casa. Isso com 15 anos de idade. Hoje eu não tenho coragem de deixar o meu filho pegar um ônibus à noite. E aí passa por tudo que você falou, né? Por exemplo, é a questão de segurança, que é outro ponto importantíssimo do varejo. A questão do plano diretor ter acontecido uma evolução, né? Principalmente na parte de iluminação. A parte de iluminação e a parte de segurança são fatores determinantes para o consumidor poder passar na frente daquele varejo. E aí eu queria que você falasse pra gente, Alexandre, mais sobre esses pontos. Eu acho que você falou dessa evolução, e eu acho que é uma coisa que não tem volta, porque também eles perceberam que isso impacta diretamente na sociedade ali. A sensação de segurança, a sensação da possibilidade dentro dos espaços públicos.
Fala mais sobre isso, porque eu acho que é o que o ouvinte quer, que a gente tem muito empreendedor que é de varejo físico, né, Paulo, que quer ouvir sobre essas melhorias, mas não tem ciência dessa evolução. Tá. Eu vou começar falando de uma questão que é igual para todo mundo, tempo. Né? Todo mundo tem o mesmo quantidade de tempo por dia. E às vezes não está na nossa mão a decisão do que fazer com esse tempo. Quando você entra num carro e não sabe que horas vai chegar no outro local, não tem o que fazer. Né? Você às vezes está preso no trânsito. Então essa questão da proximidade, e mais do que a proximidade, a possibilidade de fazer isso a pé, ela vai no centro do que é esse novo urbanismo, que é trabalhar a qualidade, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Sabe, Fernando? Então, assim, sobrar tempo para fazer aquilo que é importante, aquilo que você quer ou aquilo que você gosta, é hoje uma das coisas mais importantes em qualquer centro urbano. Eu tenho acompanhado algumas discussões que estão sendo feitas em Paris, em Barcelona. Não, bacana, mas vamos trazer para a nossa realidade, porque lá é uma outra realidade, a gente não pode se comparar, né? A gente tem as nossas dificuldades, a gente tem a nossa realidade. E dentro dessa realidade, Fernando, a questão de segurança ela é muito importante. E qual que é a grande questão? É porque tudo é planejado para as pessoas, não é para o veículo. Então, a altura da iluminação ela é calculada para poder iluminar, para dar segurança para as pessoas verem, para as pessoas serem vistas, para elas poderem enxergar as vitrines das ruas, para elas poderem ocupar um espaço que antes, Paulo, era só do carro. A gente tem visto muito essa transformação. E aí, Fernando, eu vou tomar a liberdade aqui de trazer um caso que a gente acabou de fazer dentro da empresa, que é exatamente pegar uma rua, lá no Vale do Sereno, chama Rua Hiperrosa. Era uma rua de veículos. A gente remodelou essa rua por completo. Transformou essa rua num espaço de convivência. Ela não é mais uma rua para carro ou para pedestre, é uma rua para pessoas, para convívio, para encontro. E aí você contou o caso do seu filho, eu vou contar um caso aqui também, me permitam aqui, Paulo. Minha avó morava na Serra, numa casa, e ela não tinha uma área muito grande externa. E éramos muitos netos. E não, a gente, vamos jogar bola. Mas vamos jogar bola onde? A garagem da minha avó tinha uma inclinação que se soltava a bola lá, chegava igual um foguete embaixo, mas ainda assim às vezes era. Vamos pra rua. Vamos jogar bola na rua. E aí íamos nós, 7, 8, daqui a pouco tinham 20 jogando bola. Cadê isso hoje? Cadê, Fernando? E aí perdeu esse senso de pertencimento. As pessoas hoje moram nos bairros, ou nas regiões, ou nas cidades, e elas não sentem parte daquilo. Às vezes não conhece nem os vizinhos, não né? Conhece. Que era outra coisa. Os amigos de infância da gente eram os nossos vizinhos que a gente brincava na rua. Não conhece, Fernando. Então, esse sair para fora do muro é uma questão fundamental. E aí é muito disso que a gente trabalha. E aí, Fernando, entrando um pouco mais como é esse processo, que eu acho que é importante, ele não é um processo simples. Não é do dia para a noite, o Grupo EPO tem como propósito inovar para melhorar vidas. Pronto, resolvemos fazer agora, vamos aplicar isso como um projeto dentro da empresa. Mas como? Como fazer isso? Nós sabemos fazer isso? Por mais que a gente, arquiteto, que a gente urbanista, estude, a gente não sabe, é novo, é um tema novo. O que a gente fez, Paulo? A gente colocou todo mundo numa sala. Quem que é todo mundo? Tinha projeto, tinha produto, tinha comercial, tinha venda, engenharia, obra, todo mundo, marketing, para poder discutir que projeto, como é que a gente faz, como é que é a linha de raciocínio, como é que são as melhorias que a gente tem que propor, mas isso pensando na pessoa, pensando no trajeto dessa pessoa, naquilo que ia gerar efetivamente melhoria naquele produto, no entorno, no ambiente fora do muro. Então, Fernando, assim, é uma resposta um pouco grande, um pouco completa, mas é porque não tem uma resposta única. A única forma de fazer é fazendo, é quebrando a cara às vezes, é entrando dentro do processo, é lendo, é pesquisando.
Não tem outra forma de fazer. E fazer, tem que tentar. Às vezes nós vamos errar. A gente tem acertado mais do que errado. Mas em algumas vezes pode ser que a gente erre. A gente não tem medo de errar, viu, Fernando? Isso eu posso te garantir. Mas em algum momento pode ser que a gente erre, né? Alexandre, eu vi você falando do empenho, por exemplo, da EPO em fazer uma transformação numa rua, mas a gente vê comumente uma dificuldade muito grande, particularmente dos legisladores e do Poder Executivo, em implementar mudanças que não sejam mudanças fáceis no entendimento da implementação. Os gestores executivos, os nossos parlamentares e vereadores, no Brasil inteiro, têm uma dificuldade muito, muito grande em arcar com o ônus das decisões. O que é possível fazer para que a sociedade mostre para esses atores que são importantes que eles precisam contribuir nesse discurso da transformação da vida das cidades? De novo, é uma resposta que ela é difícil, porque se a gente pensar de forma prática e racional, a gente não consegue entender isso, né? A partir do momento que a gente vê o benefício que é trazido por essa corrente ou por esse movimento do novo urbanismo, a gente tem possibilidade de ver o que já aconteceu em outras cidades, a gente não precisa ver aqui. A gente pode ver o que deu certo e o que deu errado. E isso tem dado muito certo. Então, não seguir isso e não colocar isso como um projeto de governo, transformando isso em lei, estando do nosso lado, do lado da sociedade, do lado de quem paga a conta. Do lado de quem paga a conta. As leis são feitas para a população, né? Do lado de quem está ali no dia a dia, quem acorda cedo para poder trabalhar, quem está pensando esse planejamento. Se isso não tiver refletido na lei, não adianta, Paulo. É por isso que, assim, a gente também tem a gente não se omite nisso, a gente gosta de participar dos debates. E tem crescido muito os seminários, os fóruns de debate sobre o tema. Eu vejo pouca participação do poder público nisso. Eu acho que cabia uma participação ainda maior, porque é um assunto que daqui a pouco está de novo mudando o plano diretor. Salvo engano, ano que vem vai ter uma nova mudança. Se isso não tiver refletido no plano diretor, de nada adiantou essa conversa, de nada adiantou ver exemplos e bons exemplos fora do Brasil. Nós temos alguns exemplos, inclusive dentro do Brasil. A região sul está muito à frente da gente aqui em relação a esse novo urbanismo, essa parte mais humanizada dos loteamentos, dos empreendimentos. A gente está engatinhando, mas engatinhando sem esse respaldo do poder público e da legislação, fica cada vez mais difícil, né? Precisamos estreitar isso, sim. A gente tem tentado estreitar isso com essas relações, mas existe realmente essa dificuldade, Paulo. Ô Alexandre, queria que você falasse para a gente agora sobre os projetos da EPO, né? Uma empresa super respeitada, né? E eu acho que aí é legal, é um momento, a gente tem muita gente escutando e eu acho que a gente está falando desse novo urbanismo. E aí, na prática, eu queria que você falasse dos trabalhos mesmo que vocês executam aí para nossa cidade. Se eu não falasse isso, a turma ia chegar lá e ia brigar comigo, viu, Fernando? Ainda bem que você me deu essa Aqui possibilidade. tem jabá, né, Paulo? Não pode, não. Era a última pergunta do minha ou dele? Senão ia ficar bravo aqui. Não, e isso é muito gostoso de falar, porque efetivamente é uma empresa que possibilita a gente a participar do processo como um todo, né? Vou começar pelo bairro Vale do Sereno. É um bairro... não é um bairro novo, é um bairro consolidado e ele está passando por uma remodelação. Na verdade, está sendo chamado de Novo Vale do Sereno. E a questão é exatamente, ela vai nessa mesma linha do novo urbanismo, é transformar o bairro num bairro caminhável. Hoje o bairro ele já tem escola, ele já tem igreja, ele já tem por si só uma natureza fantástica, só que não tinham espaços públicos de qualidade. Ou seja, cada um, e ali são normalmente edifícios residenciais de altíssimo padrão, cada um vivia dentro do seu muro. Às vezes você conhecia o vizinho da sua porta, mas o do andar de baixo, às vezes nem isso. Então, o que está sendo estimulado lá é a qualificação dos espaços públicos. E qual que é a nossa atuação nisso? Primeiro que a gente atua dentro da Associação do Vale do Sereno. E aí eu posso falar que lá no Vale do Sereno, tem uma força conjunta com outras empresas que aquele bairro em breve vai se tornar um exemplo para a gente aqui na nossa região metropolitana em Nova Lima.
Mas por si só isso não é suficiente. Nós temos alguns empreendimentos dentro do bairro que a gente tem atuado. Por exemplo, nós temos o Botânico, que é ali do lado da igreja Bom Jesus do Vale, e a gente fez lá no Botânico uma esplanada, que ela vai ser o grande local de encontro do bairro, como nas cidades do interior, né? Você vai para a cidade do interior, tem lá a igreja e tem a praça da igreja, que é onde acontece tudo, a vida. As pessoas se encontram, tem ali ao redor, às vezes tem bar, tem restaurante, a vida acontece ali. E é o que nós estamos planejando para lá também, sabe, Fernando? Porque além da esplanada, nós temos esse Botânico, que é um prédio que tem um embasamento comercial, com lojas, e em cima são apartamentos. Essas lojas, com essa fachada ativa, vai ativar aquela esplanada. Aquela esplanada vai ser um local de encontro. Aquela esplanada vai ser um espaço do bairro. Ela não é um espaço do empreendimento. Então, é também uma atuação que a gente está fazendo fora do muro. Ali, na verdade, nem tem muro. Né? Um outro prédio, mais ou menos, nesse mesmo modelo, mais ou menos não, né? Nesse mesmo modelo, é ali no Vila da Serra. Ele chama Torre Catarina. Também um prédio de uso misto, com um embasamento também comercial, com fachada ativa, apartamentos nos andares superiores e também uma praça ali junto à Alameda Oscar Niemeyer de uso público. Então o que a gente está fazendo é pensando essa relação do espaço público, cedendo essa parte para que todo mundo possa usufruir, porque o que a gente acredita é que melhorando isso, melhora para todo mundo, melhora para nós também. Quando melhora para todo mundo de verdade. É o ganha-ganha. Você tem a valorização, o cliente, o morador, todo mundo recebe esse valor, vê isso como valor. E em algum momento, esse valor vai para a sociedade e ele retorna para a gente. Nós não estamos fazendo isso só porque é bacana, não é só por isso, é porque efetivamente gera valor e gera valor para todo mundo, Fernando. Então é o ganha-ganha. É onde o poder público, nesse caso, às vezes, se ele não atrapalhar e deixar a gente vai fazer. Mas se puder melhorar o que tem aí posto em termos de legislação, tem muito mais coisa para acontecer, Paulo. E tem muito mais potencial e muita melhoria para vir para frente, quem sabe. A gente está terminando a última questão e eu queria te perguntar o seguinte: quanto o varejista, o comerciante tem que entender essa necessidade de modernizar a frente da sua loja, a linguagem com que a loja tem para com o público, abrindo espaço para uma visão tradicional, que é a porta aberta, a faixa, a placa padronizada. O quanto é importante o comércio da cidade perceber essas mudanças? Nossa, eu falar para vocês aqui, isso é até... Não sei se eu consigo, mas eu vou traduzir um pouco da arquitetura para isso, Paulo. Porque só ver e ser visto não é suficiente. Você tem que gerar condição para que isso aconteça. Né? Você tem que ter densidade, você tem que ter massa, você tem que ter gente passando em local seguro, transitando, vendo, sendo visto. As fachadas ativas são hoje um instrumento desse novo urbanismo que ele é fundamental. O diálogo da loja com a pessoa que está ali, passando, e normalmente passando a pé e não de carro, Paulo, porque de carro você não vê, não tem o tempo. Nem quando às vezes você está de carona, você não consegue enxergar, você está preocupado com outras coisas. Então, esse novo urbanismo que coloca as pessoas andando a pé ou de bicicleta, próximo ao comércio, próximo às lojas, ocupando esse espaço que antes estava somente para carro, mas passa a ser um espaço de convívio e de passagem lenta, eu acredito, Paulo, que seja uma grande força que o comércio tem que usar. Né? A comunicação, cada um tem uma forma específica de comunicar. Né? Eu assim, acho que... O Alexandre, contribuindo a Paula, como varejista, eu acho que isso gera um ciclo virtuoso, porque o cara que está ali do seu lado, se você monta uma fachada iluminada, muito bonita, todo mundo fala da questão da Times Square, né, que é um centro magnífico, e que todo mundo fica doido com aquilo ali, com certeza foi uma pessoa que foi colocando, e o outro falou, não, eu quero fazer um melhor. Eu acho que gera uma competição para se aparecer de maneira positiva.
Mas hoje, assim, sem defender, viu, Paulo? Mas eu acho que a questão da legislação é um entrave. É um entrave total. Todo mundo tendo que ter uma placa igual, de um tamanho igual, uma tremenda loucura. E eu falo que eu passo por isso. Lá na loja nossa da Tamoios, o meu pai briga comigo o tempo inteiro. Não, Fernando, a letra da nossa marca aqui é pequena demais. Eu falei, pai, não pode aumentar. Esbarramos de novo na legislação, Paulo. É. Hoje ele regula, inclusive, o tamanho da propaganda que você pode ter, enfim. Eu acho que é um excesso de lei que nós temos hoje. Em tudo, né, Paulo? Tudo. Em tudo. Eu fico espantado. Eu estou me deparando agora com uma questão que está acontecendo em Belo Horizonte por conta do carnaval e estou vendo, eles chamam qualquer atividade em que você expõe a marca de alguém um engenho de publicidade e merece um capítulo da legislação. Isso é um atraso tão grande na discussão da vida dinâmica das cidades que eu fico escandalizado de ver quanto tempo se ocupa discutindo isso. Mas antes de agradecer ao Alexandre, eu queria que você, para ver se você foi um bom ouvinte da nossa prosa, você fizesse um resumo dessa conversa, Fernandão. Bora lá, Paulo. Primeiro, eu acho que assim, o ponto principal, a gente fala aqui no varejo do cliente no centro, né? E que o Alexandre, junto com a EPO lá, eles estão tendo uma preocupação de colocar realmente o cliente no centro, voltando, eu acho, em uma era que as pessoas viviam conectadas com uma conexão profunda, sabe? Eu acho que a evolução tecnológica ela é muito benéfica em vários aspectos, ela é complementar, mas se tem um ponto que eu sou crítico a essa evolução é a questão da conexão entre as pessoas, que ficou muito rasa. Então, eu acho que quando uma empresa tem essa preocupação com a sociedade de evoluir o seu entorno, de evoluir a cultura local, fazendo com que as pessoas criem vínculo de amizade, de proximidade, eu acho que é realmente um ponto de muita alegria. Alexandre Simão, que é gerente de legislação de projetos do Grupo EPO, conversou conosco aqui no Conectamente. Muito obrigado por ter participado dessa prosa. E é uma prosa tão interessante que nós já vamos falar para a produção de trazer outra vez para continuar essa conversa. Obrigado. Ô, Paulo, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Fernando. Eu estou à disposição. Boa noite. Você que nos acompanhou até agora e quer saber como é que faz para conversar conosco, o nosso e-mail é conectamente@cdlbh.com.br. A partir de agora, esse mesmo programa vai estar na Multiprosa, que é a plataforma de conteúdos da CDLBH, e também nos streamings que divulgam podcasts. Na próxima segunda-feira, 20h30 da noite, quero te encontrar aqui. Grande abraço, boa semana e até lá.